Seguindo a nossa aventura através do Livro dos Espíritos, hoje é a questão número 72, que pergunta qual a fonte da inteligência. Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material. Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar. E esta, por enquanto, é deste número. Quer dizer, a gente pode perguntar, mas ele não vai responder. Vamos ver o que Mesmo assim, dá licença, Silvio, se ele respondesse, nós não teríamos alcance, porque vamos raciocinar. O que vai ser inteligência? Como é que ela brota? É muito complexo a coisa, sabe? É uma coisa que a gente não sabe. A gente simplesmente, por mais que ele queira explicar, vai ser burro olhando para o palácio, porque ainda falta outros conhecimentos para a gente chegar, pelo menos eu vejo assim, ao nível de a gente ter a percepção de quem é que vai ser inteligência. Que é uma coisa, se a gente for observar bem, é uma coisa muito sutil. Como que pode isso, uma criação, a inteligência, sabe? Não consigo, não tem nem explicação. A gente sabe o que é, mas não consegue nem descrever o que é, né? É isso. Não, é engraçado, eu concordo contigo, mas eu acho engraçado isso, que a gente faz a pergunta, aí fica naquela esperança de ter alguma noção da nossa dúvida. E ele, assim, destrói todos os nossos castelinhos de areia, dizendo, ó, legal, gostei de você mostrar interesse, mais tarde a gente conversa, fica na sua aí. Isso é que eu acho engraçado. Mas eu concordo plenamente contigo. Não adiantaria ele tentar explicar, porque a gente não alcançaria, mas eu acho a situação toda engraçada. A ansiedade da gente querer saber e a tranquilidade com que ele diz que a gente não precisa saber. Vamos lá. A inteligência do homem. Quando falamos da inteligência do homem, estamos nos referindo certamente ao ser pensante. A nossa inteligência, de certa forma, está ligada à inteligência suprema, na qualidade de sua filha do coração, sem, contudo, ser uma fração dessa, mas criação de grande potência universal. Ainda escapam para nós outros os processos naturais da formação da mônada espiritual. Os detalhes pertencem à excogitação do tempo, pelos canais do espaço. A verdade é disseminada para todos e para cada um, na própria dimensão em que vive. Não há violência para nenhum reino da vida. O Criador dispõe de sua sabedoria soberana, de forma a nos conduzir para os nossos irmãos menores, no sentido de que eles possam aprender conosco e, ao mesmo tempo, nos leva para os instrutores maiores, de modo a aprendermos com eles. As experiências são cambiáveis por lei de compensação e por lei do amor, de amor. E nessa escola divina nasce a fraternidade entre as criaturas. A fonte da nossa inteligência é Deus, mas não como sendo uma parte da inteligência divina, mostrando assim que não há enfraquecimento do supremo comando ao nos criar. A criação é uma ciência, ou, se podemos dizer, uma receita que não foi ensinada aos co-criadores. A inteligência da alma é mais ou menos livre, na extensão dos seus inúmeros caminhos, para usar, dentro do seu âmbito de liberdade,
a sua própria liberdade de pensar e de agir no mecanismo da vida. A nossa mente, de encarnados e desencarnados, absorve coisas no ambiente em que vive. Ela pode assimilar, registrando ideias alheias. Ela está sujeita ao condicionamento do que vê e ouve. No entanto, tudo isso tem um limite, que as leis de Deus não esquecem e agem pelos engenhosos processos da consciência e, com o tempo, selecionar o que ouve, o que vê e o que vê. É a presença de Deus em nós, pelos meios. É a presença de Deus em nós, pelos meios que muitos desconhecem, mas que constituem uma verdade. O futuro irá nos mostrar coisas incríveis e inimagináveis em relação aos nossos dons. Sempre falamos na evolução dos espíritos, empregamos alhures esse termo. No entanto, na verdade, existe um despertamento de nossas qualidades, por já sermos perfeitos dentro da perfeição do absoluto. Estamos acordando e vamos continuar a acordar gradativamente. Em comparação com os anjos, somos mortos. Ou, se quisermos dizer, estamos dormindo. A inteligência, onde gera a razão, nos proporciona individualidade. Podemos pensar e fazer o que nos convém, sendo que a lei nos faz responder pelos nossos atos. O plantio está na nossa liberdade, porém, a colheita é obrigatória para nos ensinar a sermos bons semeadores. Não absorves a inteligência da maneira que absorves o oxigênio na atmosfera em que vives. E nós, o hálito divino na condição de desencarnar. Não. Quando surgimos das mãos santificantes de Deus, trazemos dentro de nós, como herança divina, todas as qualidades da perfeição, que acordam de passo a passo, que desabrocham de primavera a primavera, sob o comando do próprio Criador, por intermédio, no nosso caso, da Terra, de Jesus Cristo. É interessante, né? Isso é um conceito que a gente já discutiu aqui, já falou também, eu já defendi várias vezes, que essa história, não, a gente está aqui para evoluir, é uma interpretação errônea, né? Que, de fato, a gente não está aqui para evoluir nada, que toda a essência do conhecimento, do amor, da divindade que há em nós já vem embutida, só está dormente. E isso dificulta para a gente o processo, um pouco, às vezes, de entendimento disso, né? É aquela história, se a gente é formado a partir de Deus e uma coisa perfeita não pode criar o imperfeito, ele cria espíritos perfeitos. Mas aí nos confunde a ideia de que por que a gente nasce com todos os atributos que a gente vai, em teoria, alcançar um dia, mas dormente. A gente precisa ir trabalhando eles. E como isso é feito, né? Ele fala aqui, né, que a gente tem contato com seres, em teoria, menos desenvolvidos, que nós vamos ajudar a crescer. E, ao mesmo tempo, temos contato com seres já com uma quantidade de conscientização, de conhecimento maior, desperta, que nós vamos aprender com ele. Então, esse jogo de nós temos tudo, mas não temos acesso, às vezes fica muito confuso na cabeça das pessoas, né? Aí surge um bocado de porquês.
Nesse aspecto aí, assim, eu já tive a minha fase dos porquês, eu meio que entreguei mesmo. Assim, tipo, igual ele falou lá, não está na hora de aprender, não está na hora de aprender. Eu fico na fase da fascinação, da fascinação do que existe, quando fala da inteligência, e eu fico na fascinação da criação. Quando a gente vê a inteligência humana, né? E vê as criações e de repente coisas mínimas que foram criadas e que você vai, nossa, mas essa figura que criou, né? Que parou para pensar, que parou para analisar, para criar, e a gente sabe que o bacana da história é que quando vem essa energia da criação, né? Ela vem em vários lugares, né? A gente vê assim essas descobertas, né? Que de repente a mesma descoberta é feita lá na Europa, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, e surge, né? Naquele momento que o planeta está preparado, os seres humanos estão preparados, surge aquela coisa, né? Aquela criação e vem, né? E eu sou fascinada por isso. Agora, como eu já desisti de tentar entender. Diga, Jay. Olha só que coisa interessante, que coisa linda. Ele fala aqui: as experiências são cambiáveis por lei de compensação e por lei de amor. E nessa escola divina, nessa fraternidade entre as criaturas, vê o nosso grupo. Ontem a Sani e a Glaucia estavam comentando justamente sobre isso. Porque, como ele está falando, que as experiências são cambiáveis por leis de compensação. As nossas experiências, a nossa forma de ver, a própria leitura daqueles assuntos, enriquece o grupo. E por lei de amor, e nessa escola divina, nessa fraternidade, então essa troca de informações, esse conhecimento, essa inteligência, faz com que, para ver como é que Deus é fantástico. Eu estava lendo, a gente estava comentando ontem no livro, no grupo que eu frequento, né, do centro que eu frequento, nós estamos lendo o Nosso Lar, né? Então, é sobre essa ótica, a mesma ótica aqui, só que uma ótica inversa. Um espírito de nome Francisco, ele se apegou ao corpo morto, né? Então, via aquelas larvas, a função das larvas, aquela visão que ele tinha, era justamente para ele se desprender do corpo, aquele sofrimento dele era um sofrimento para ele se distanciar do corpo e libertar o espírito dele, tal como a gente aqui. Nossa conversação, como ele está falando, que as experiências são cambiadas por lei de compensação e por lei de amor. E nessa escola divina, nessa fraternidade entre as criaturas, é uma coisa divina, é a inteligência divina nos auxiliando, e a gente está tateando essa informação que a gente colhe todo dia, está aumentando o nosso grau de inteligência, aquilo que o Silvio acabou de falar. Até nós queremos, mas como é que essa inteligência é desabrochada? É desabrochada uma das formas dela, por esse caminho que a gente está falando aqui, por experiências cambiáveis, é só isso. Isso aí que a Dilma estava falando, eu me lembrei de mim mesmo, né? Que no início, né, quando eu comecei a navegar pelos conhecimentos espíritas, eu tinha uma gana, eu tinha que ler o livro dos pesquisadores, dos cientistas, né? Eu não queria ler só as coisas que falavam de doutrina. Meu interesse maior era na ciência, porque eu queria descobrir o porquê. E aos poucos eu fui chegando nesse ponto que a Dilma estava falando. Eu não tem, a gente não consegue alcançar, a gente não consegue ver. Então, às vezes, hoje em dia, eu vejo, né, as pessoas envolvidas com a ciência, numa preocupação de descobrir, de entender o porquê que funciona, como funciona. E quando eu vejo o Miramês falar que, olha, você já tem tudo aí. No seu tempo, isso vai despertar, você vai entender por si só, ou pelas contingências, ou de acordo com o mundo, com o orbe que você tiver vivendo a sua jornada naquele momento, mas que não é a sua meta pesquisar para descobrir isso por si só. Ela vem de acordo com
com a nossa jornada, com a nossa caminhada. Então, vão ter coisas que a gente vai descobrindo, né, e vai entendendo, conforme a necessidade com que ela se apresenta, para que a gente possa continuar a caminhada naquele momento. Mas o que não vai nos ajudar a caminhar, não existe a preocupação que a gente descubra ou entenda, porque não vai levar a lugar nenhum. E isso hoje eu vejo assim, em muita conversa, muita palestra, às vezes uma preocupação muito grande em um desenvolvimento científico da coisa, de descobrir como funciona, o porquê funciona, e eu não consigo mais ter interesse nisso. Assim, sabe, eu descobri se isso funciona, eu sei que funciona, eu já sei que funciona. Eu descobri qual o mecanismo, eu me concentrar só em saber qual é o mecanismo que faz aquilo funcionar dessa forma, vai mudar o quê? Vai me levar aonde? Vai fazer que funcione melhor? Não, vai funcionar do mesmo jeito. Eu sabendo qual é o mecanismo que faz aquilo funcionar ou acontecer, ou simplesmente aceitar que aquilo vai funcionar e acontecer. Não muda a dinâmica do processo, não muda o resultado. E isso vai me tornando mais compassivo, até me lembrou um pouco da história de que estava conversando no início, de certas coisas eu parei de questionar, e é aquela coisa da frase como é que é, do Dalai Lama, né? Se tem solução, então não precisa se preocupar. Se não tem solução, para que você vai perder tempo se preocupando com isso? Deixa a vida seguir, que as soluções vão surgir ao seu tempo e exatamente do jeito que tem que ser. Quem quer falar aí? Fala, Jair. Poxa, Silvio, veja só, isso que você falou não muda. Todo o teu pensamento que você falou no início também, eu estava calcado nisso. A mesma coisa, não muda nada. Como você falou, não muda e não muda nada. E eu sei que primeiramente fala aqui. Isso que tudo que você acabou de falar, tá? A verdade disseminada para todos e para cada um, na própria dimensão em que vive. Ponto. Acabou. Então, naquele período que a gente estava vivendo, o nosso conhecimento, a nossa inspiração, a nossa vontade era ter isso que não levava a nada, como a gente já passou dessa fase. Isso tudo foi um aprendizado. Justamente isso é o desenvolvimento da nossa inteligência, ou seja, nós não temos alcance. Para dizer que a gente não tem alcance, a gente está falando o seguinte, olha, vamos ser humildes, porque tem uma arrogante. Você sabe que a pessoa inteligente, a inteligência é uma aprovação. Porque a inteligência, a pessoa tem grande propensão de se transformar orgulhoso, arrogante, prepotente, um monte de troço. Não é só riqueza, não, a inteligência também, entendeu? E aí o que acontece? Como ele fala aqui, na própria dimensão em que vivemos. Então, essa própria dimensão, esse conhecimento, conhece-te a ti mesmo e te libertará. Todo esse processo que você falou aí, eu também passei por isso, a gente foi se conhecendo, foi se aperfeiçoando, e estamos nesse estado que nós estamos, é só isso. É uma coisa assim que eu acho interessante, porque não é um desenvolvimento puro e simples de uma passividade, de uma falsa resiliência. É um conhecimento mais íntimo, que você passa a acreditar sem precisar entender. Aí eu acho que tem até, não é simplesmente fé. Eu acredito que eu tenho fé. Você passa a sentir aquilo como verdade. O nosso entendimento, né, ao meu ver, vai se desenvolvendo de uma forma que as coisas que a gente antes precisava de comprovação, não, se isso aqui não se demonstrar, eu não posso aceitar. Você simplesmente vai aceitando porque você vai sentindo cada vez mais no seu íntimo
que aquilo é verdade. E não é simplesmente porque você tem crença naquilo. Você realmente sente e no teu íntimo aquilo é verdade e não tem como ser questionado. E isso é um processo que eu acho muito interessante, que eu vejo em mim há muito tempo. Existe aquela discussão, né, da fé raciocinada e da fé dogmática. E para mim parece que é um caminho do meio. Nem você precisa ficar questionando para comprovar o que você quer e nem acreditar por acreditar porque alguém disse que é assim. É um sentimento intuitivo que vai se desenvolvendo. E você simplesmente sabe, você tem certeza que aquilo é assim. Diga, Jay. Poxa, Silvio, que coisa linda. Veja só, eu só vou botar uma outra palavra nisso tudo que você falou, porque também acontece isso comigo. Sabe o que é que eu sinto? Além disso tudo que você falou, existe a felicidade, não é felicidade, existe a alegria, aquele bem-estar de você sente bem na sua plenitude. Mesmo isso tudo que você falou para uma pessoa que seja estranha, queira botar na tua cabeça, mas é o teu ser sente um prazer, uma vontade, sabe? Quando você faz o sopão, essa palestra que a gente, essas conversas que nós temos aqui, isso cresce no nosso interior, nos faz bem, nós nos sentimos felizes. É uma coisa que extrapola todo o conhecimento, é como se fosse, se planta aquela sementinha que você falou no nosso conhecimento que está lá escondido, e para florar, a gente vai sentindo esses momentos de alegria, de confraternização, de alegria mesmo, de felicidade, e você vai vivendo nesse mundo que é um mundo que te satisfaz, é só isso, eu vejo assim, né? Eu acho que essa questão, né, que ele está querendo demonstrar aqui fica muito clara nesse pedaço aqui. A inteligência da alma é mais ou menos livre na extensão dos seus inumeráveis caminhos para usar, dentro do seu âmbito de liberdade, a sua própria liberdade de pensar e de agir no mecanismo da vida. A nossa mente de encarnado e desencarnado absorve coisas do ambiente em que vive. Então, a gente jamais vai alcançar, digamos assim, um conhecimento, uma conscientização, como eu já falei antes, que não seja útil para o nosso momento. A gente precisa acessar, né, a partir do ponto que tudo já está aqui no nosso HD, todas as informações já estão aqui, a gente só acessa o que vai ter realmente importância e utilidade na Terra. Não adiantaria, como a gente fala às vezes, se fala aqui de Sírios, dos degredados de Capela, de Órion e de tantos outros orbes por aí. Se tem algum conhecimento, algum tipo de... A gente fala de qualidades, né, que a gente lida com o que a gente conhece e entende que são úteis aqui na Terra, mas pode ser que outros orbes exijam outros sentimentos, outras qualidades que a gente não tem ideia. Então, e nem eles vão ser úteis, não vão acrescentar nada a nenhum de nós se a gente despertar eles aqui, como tem coisas que a gente dá importância crucial aqui na Terra, e no momento que a gente estiver em um outro orbe, que não necessariamente precisa ser mais evoluído, não vão ter absolutamente função nenhuma. E isso me fez pensar de que essa história da nossa inteligência, ela vai sendo adaptável de acordo com onde a gente se encontra nessa estrada que a gente segue. Diga. Silvio, veja só, um dos sentimentos, sentimento de patriotismo.
tem que desaparecer, não seremos terráqueos. Como antigamente, como tinha aquelas tribos indígenas, ou povos, tudo mais, tudo tem que desaparecer. Eu também queria só falar outra coisa aqui, que a gente já bateu muito nessa tecla, principalmente você, que fala uma coisa que tem fundamento, que é uma verdade, tá? Olha só o que ele fala aqui. O plantio está na nossa liberdade, porém a colheita é obrigatória. Olha só, para nos ensinar a sermos bons. Não é é um caráter pedagógico, não é aquela coisa que sempre bate na tecla, das pessoas terem essa ideia de punição, de karma, de não sei, chicotada, e pá, não. O intuito é só o intuito do amor, é o intuito de ensinarmos a sermos bons. E nesse caminho de sermos bons, desabrocha no nosso ser aquilo que você falou antes, que as pessoas não conhecem, mas é um sentimento de alegria, de bem-estar, de você estar fazendo a coisa certa, no caminho certo. Ele te autoalimenta nessa estrada, só isso. Essa coisa da inteligência, assim, tudo, né? Eu tô aqui apanhando com o celular e com essas coisas todas de enxergar, e eu fico imaginando, né, como que é interessante isso, né? Da gente, que é inteligência, o que não é inteligência, o que é aprendizado, né? O que é o que a gente tem que viver em cada momento. E no final, quando você estava falando, a gente tem que entender assim, que tá tudo certo, né? Tá tudo certo. O que o Dalai Lama fala e tudo, né? As coisas acontecem na hora certa e a gente vai aprender na hora certa e de alguma forma e o interessante é que quando a gente antecipa, a gente não consegue aprender direito, né? E não fica feliz. E quando feliz assim, fica bem. E quando a coisa acontece no momento certo, na hora certa, dá uma paz muito grande na gente, né? E a gente vivencia a situação com tranquilidade. E essa afobação que a gente às vezes tem, ela, mesmo que você venha até racionalmente entender alguma coisa, aquilo não te traz paz, né?